Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês como foram as minhas vendas do mês de julho. Eu sei que o mês ainda não acabou, mas esses últimos dias aí não vai fazer tanta diferença assim no meu caixa, né? Que eu não posso trazer pra vocês hoje, né? Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu também gosto de comentar, né, como foram as vendas do meu mês, porque assim, eu vejo como que foi o resumo todo desse mês, né? Vejo onde foi que eu acertei, onde foi que eu errei. Então, eu vou fazendo essa análise aí, tá? Embora eu já tenha feito essa análise no final de semana, né? Porque essa última semana, né? Essa semana que passou não foi uma semana tão boa assim pra mim. Então, eu já fiz essa análise antes mesmo de finalizar o mês, antes mesmo do último dia do mês. Por isso que eu já quis trazer aqui pra vocês, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui em gostei. Se não é inscrito, já se inscreve aí no canal pra nos ajudar. Bom, gente, o que acontece? Eu já comentei aqui com vocês, né, sobre a promoção que eu fiz nesse mês de julho, que foi, assim, muito boa, que deu uma alavancada aí nas minhas vendas, que fez eu começar, assim, um mês maravilhosamente bem. Por quê, gente? Porque essa promoção foi para entrar um dinheiro no meu caixa, então isso me ajudou bastante, né? Porque quando a gente faz uma promoção, a gente precisa ter um intuito, né, do porquê a gente está fazendo aquela promoção. Então, se você está precisando liberar estoque, você faz a promoção para isso. Se você está precisando de pagar um boleto, você faz a promoção específica para isso. No meu caso, eu já estava com dinheiro, mas eu queria aumentar ali o valor do meu caixa. Eu queria que entrasse um caixa a mais ali para mim, né? Entrasse o dinheiro a mais para o meu caixa. Então, essa foi a intenção. E graças a Deus que eu fiz isso. Graças a Deus que eu tive a ideia de fazer esse caixa. Por quê, gente? Porque o mês de julho ele foi maravilhoso até um certo ponto. Na última semana ela não foi tão legal assim pra mim, tá? Foi uma semana que eu não estava muito bem, eu fiquei meio frustrada com algumas situações e daí isso me sobrecarregou, eu estava me sentindo muito cansada. Então, assim, existem algumas situações que a gente não tem como prever que vai acontecer, né? A gente não tem como saber como que você vai estar no dia a dia, ao longo dos dias, e isso foi o que acabou comigo essa semana passada, tá? Eu não estava me sentindo muito bem, teve um dia que eu acordei, nossa, morrendo de dor de cabeça, estava super cansada, super frustrada com algumas situações, tá? Que a gente vem passando aí ao longo dos nossos dias, né? Então, comigo não é diferente. Então, quando vocês falam assim pra mim, ai, tem dias que você acorda desanimada, tem dias que você quando o desânimo bate, o que que você faz? Gente, quando eu sinto que é desânimo mesmo, que assim, eu só tô apenas desanimada, eu vou assistir vídeo de alguém, eu vou procurar alguma coisa pra eu conseguir, vamos dizer assim, me animar, pra eu ver as pessoas fazendo, e daí a gente tem um gás a mais pra fazer. Mas quando eu me sinto cansada, quando eu tô me sentindo sobrecarregada, mesmo que eu não tenha feito tantas coisas assim pra estar sobrecarregada, eu descanso. Então, a semana passada, mesmo que eu tenha vendido pouco, mesmo que eu tenha me sentido cansada, eu tirei esses dias pra descansar. Teve alguns dias que eu fiquei mais reclusa, que eu fiquei mais na minha. Então, esses dias me fizeram vender menos, tá? Inclusive, o que eu ia falar pra vocês, já vinha de um tempo que eu não ficava um dia sem vender. Todos os dias eu tinha venda, tá? Fora o domingo, que daí domingo eu descanso, né? Mas mesmo assim, a maioria dos domingos eu vendo porque são pessoas do marketplace, né? Então, fora os domingos, já tinha um bom tempo que eu vinha, né, vendendo todos os dias, tá, gente? Porém, semana passada aconteceu de eu ficar 2 dias seguidos sem fazer vendas nenhuma, tá? No meio da semana, tá? Então, assim, acontece? Acontece. Só que o que que a gente vai fazer depois disso? Por que que eu não fiz vendas nesses dias, né? Então, depois desses 2 dias que eu não fiz vendas, ao invés de eu me levantar e falar assim, não, vou fazer alguma coisa para os clientes entrarem em contato comigo, né? Vou fazer alguma promoção ou postar pelo menos produtos, não. Aquilo ali me deixou um pouco mais frustrada do que eu já estava, né? Pelos 2 dias sem estar vendendo. Então, ao invés de eu me erguer, o que que eu fiz? Eu fiquei mais para baixo ainda, tá? Então, isso foi o que fez a minha semana ser uma semana assim, gente, uma das piores que eu tive, eu nem sei em quanto tempo, tá? Então, a semana passada foi muito ruim pra mim de venda, muito ruim de venda mesmo, mas por culpa minha mesmo. Por quê? Porque eu não divulguei, gente, foi a semana que eu menos divulguei. Eu comecei a avaliar, né, o que eu tinha feito, porque normalmente quando eu vou fazer uma promoção ou quando eu vou postar alguma coisa, eu vou anotando no caderno, porque eu quero ver qual que vai ser aquele resultado que aquela ação tá me trazendo. E a semana passada eu não fiz nada, nada de interessante. Eu não postei, gente, eu tinha na minha pronta entrega. Eu não fiz divulgação, por isso que eu não fiz venda.
Por isso, gente, que é importante você fazer sempre divulgação todos os dias, porque todos os dias tem cliente para comprar com você. Você só precisa postar aquele produto certo na hora certa. É fácil? É claro que não é. Mas a chance de você vender é muito maior quando você tá postando, quando você tá divulgando, do que quando você simplesmente não tá postando nada, tá deixando aí a desejar. Semana passada era a semana que eu ia montar os kits do Dia dos Pais. E, gente, eu tava tão desanimada, tão sobrecarregada, que eu nem sei de que eu tava tão sobrecarregada. Eu acho que mentalmente, sabe? A gente que é empreendedor, a gente sabe que a gente pensa muita coisa ao mesmo tempo, então fica muita coisa na nossa cabeça. Isso atrapalha. Quando a gente não põe isso em ação, a gente acaba ficando com tudo isso na cabeça e fica sobrecarregando. Eu tenho muitos planos, muitos projetos, né? Porém, se a gente não coloca em prática, se a gente não coloca pelo menos no papel pra gente começar a dar o primeiro passo, isso acaba sobrecarregando a gente. E eu acredito que foi isso que me sobrecarregou, me deixou super cansada e ao mesmo tempo super frustrada, porque eu tinha muita coisa pra fazer, mas ao mesmo tempo eu não tava fazendo nada. Então, a semana passada, gente, foi uma semana assim, foi o caos total aqui pra mim, mas graças a Deus eu consegui me levantar e consegui voltar a divulgar, né? Voltar a mandar pro pessoal postar pelo menos no status do WhatsApp as minhas promoções ou pelo menos produtos que eu tenho aqui na minha pronta entrega, e daí sim começou a ter saída. No Marketplace o pessoal chamou bastante, porém era bastante pessoas só querendo saber do produto, aí não comprou, sabe, não comprava. Fora, né, teve outros dias que o pessoal comprou também, mas nesses 2 dias seguidos aí que eu fiquei sem vender, foram só o pessoal perguntando mesmo. Eu tive muita procura, bastante procura, o pessoal perguntando bastante, mas sem comprar nada, tá? Então eu fiquei 2 dias assim, sem vender, assim, né? Coisa que não tinha acontecido já faz um bom tempo aí. E eu confesso que eu fiquei bem frustrada com isso, mas como eu disse, foi resultado do que eu fiz. Como eu não fiz nada, não tive resultado nenhum, né? E a mesma coisa com você aí. Se você não fizer nada, você vai ficar sempre na mesma e se frustrando com coisas que você não faz, né? Então, se você não busca novos resultados, você vai ficar sempre na mesma, tá? Isso fica de aprendizado e lição pra você também. Porque às vezes você acha que não tá vendendo porque as pessoas não querem comprar ou porque, o que eu tô fazendo de errado? Às vezes o que você tá fazendo de errado é simplesmente não divulgar os produtos que você tem aí na sua pronta entrega, não fazer divulgação aí para os seus clientes, porque às vezes tem cliente só esperando você postar alguma promoção para poder comprar, ou apenas só postar o que você tem aí na sua pronta entrega para poder comprar, e você não faz isso, né? E foi o que eu fiz semana passada, e daí eu avaliando, eu falei, meu Deus do céu, o problema foi simplesmente só eu mesmo ter ficado parada, né? Ao invés de eu ter me mexido, falado dos meus produtos, né, falado dos produtos, divulgado os meus produtos, com certeza eu teria vendido, mas eu não fiz isso. Mas assim, gente, não que isso seja, nossa, completamente errado, né? Porque eu também, como eu disse, eu tava muito cansada, muito sobrecarregada, muita coisa na mente, muita coisa assim, sabe? Então, acabou que eu fiquei meio travada, vamos dizer assim, né? Quando a gente tem muita coisa pra fazer e a gente não dá o primeiro passo, a gente fica travada, porque fica pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, e acaba que você não faz nada, né? Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Agora, vamos resumir, né, as vendas. Como foram as vendas do mês? Foram muito boas. Porém, como eu já disse para vocês, esse ano de 2024 foi um ano de virada de chave para o meu negócio. Eu vi que as minhas vendas elas foram aumentando ao longo do ano, né? Foram aumentando cada mês, eu tava vendendo mais, fui vendendo mais, fui vendendo mais e vendendo mais. Uma coisa que eu fiz de errado é o que? Eu deveria ter aumentado a minha meta, porque como eu tava vendendo mais, obviamente eu ia sempre tá batendo a minha meta, né? Porque eu já falei pra vocês, eu tenho aquela meta mínima, que é onde eu preciso daquele valor para poder pagar os boletos. Aquele valor mínimo, pelo menos, vai me ajudar a pagar todos os boletos que eu tenho no mês, tá? Daí eu tenho a meta média, né? Que é onde eu tenho os valores para os meus boletos e ainda sobra uma quantia para mim, né? E tenho a meta máxima, que é o quê? Que é onde eu pago os meus boletos e sobra um valor a mais ali, né? Quando eu falo que sobra um valor a mais, gente, não é um valor que eu pego para o meu salário, né? Eu não posso fazer simplesmente isso, pegar tudo que sobra ali depois que eu paguei os boletos e fico só para mim. Por quê? Porque eu preciso fazer investimento no meu negócio, eu preciso pagar umas outras contas, vamos dizer assim, relacionada ao meu negócio, ou que seja, vamos dizer, eu tenho um cartão para pagar de uma conta que eu fiz, que seja minha, mas preciso guardar um valor, né, para poder, né, uma eventual necessidade.
Então, essa separação, quem decide a quantidade é você. Inclusive, eu já tenho vídeo aqui no canal explicando como que eu faço isso. Mas essa porcentagem que você vai separar, quem decide é você. Só que o que você não pode é, depois que pagar os boletos, pegar todo o dinheiro ali pra você. Por quê? Porque depois você vai precisar começar o mês, e o importante é você começar o mês com o dinheiro em caixa, tá? Não começar zerado, porque isso vai ser ruim pro seu negócio, tá? Porque, como eu disse, por aqui, dia 3, eu já tenho vencimento de boleto. Então, se chegar dia 3 e eu não tiver nada no meu caixa, eu não tiver feito venda nenhuma, então daí eu vou ter um problema, né? Então, eu preciso ter consciência disso e saber que pelo menos com a quantidade de valor eu preciso entrar o próximo mês, tá? Então, eu tenho essa meta, né? Porém, essa meta a gente já vem alcançando já faz um tempo. E eu tô vendo que as minhas vendas estão crescendo, não tô tendo mais aquela, vamos dizer que assim, não tô tendo mais aquela dificuldade para bater essa meta. Então, o que a gente tem que fazer? O nosso intuito é crescer, então eu precisava ter aumentado essa meta. Porém, como eu já disse para vocês também, eu fiquei meio receosa, né? Porque a gente não acredita muito, né? Mesmo que a gente veja que tá crescendo, a gente fica meio assim, será? Será que tá crescendo mesmo? Embora os números estejam mostrando que tá crescendo, a gente fica meio pensando, será que tá crescendo mesmo? Ai, e se eu colocar uma meta maior e eu não conseguir atingir, fica muito difícil para atingir. Então, não sei vocês, mas eu sou desse jeito. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, será que eu aumento? E acabei que eu deixei por isso mesmo. Eu bati a meta esse mês? Sim, a meta que eu estipulei. Mas se eu tivesse aumentado a meta, conforme eu deveria ter feito, tá? Eu não teria batido essa meta. Por quê? Porque esse mês foi um pouco mais devagar, como eu disse. Teve uma semana aí que ficou um buraco nas minhas vendas, tá? Embora o começo do mês foi maravilhoso, né? Porque as minhas promoções ali foram maravilhosas, mas ainda assim, a meta, se eu tivesse aumentado, eu não teria alcançado ela, tá? Mas como eu continuo com a mesma meta que eu tô desde o começo do ano ali, né? Aumentando só um pouquinho, então eu consegui bater a minha meta. Foi assim um mês muito bom, mas poderia ter sido muito melhor se eu tivesse ali na semana passada dado uma movimentada no meu negócio, né? Mas enfim, gente, a gente não tem como fazer, né? Voltar e fazer diferente do que a gente fez. O que a gente pode deixar é de aprendizado para o próximo mês, né? Então, já coloquei como aprendizado para mim essa última semana, embora, né, se você não tiver bem, descanse, mas você não precisa passar uma semana inteira, né, deixar um buraco de uma semana inteira aí no seu negócio, sendo que você pode tirar 1, 2 dias ali para descansar, tá? Então, foi isso, gente. Consegui, sim, bater a minha meta, mas se eu tivesse aumentado a minha meta como eu deveria ter feito, porque o meu negócio ele já tá no nível mais alto, assim, vamos dizer, né? Eu não teria batido, porque realmente esse mês o final de mês foi mais fraco, né? Mês passado eu falei pra vocês, né, que o final do mês foi incrível, foi assim, maravilhoso. Já esse mês, o final do mês mesmo, foi bem mais fraco do que eu pensei, tá? Hoje, graças a Deus, já fiz venda, ontem também. Amanhã o pessoal já tá conversando sobre, né? Já tive cliente pedindo alguns produtos para poder fazer a entrega amanhã. Então, assim, tá indo, né? Porém, não foi assim da forma que foi no mês passado, que o final de mês foi assim incrível, tá? Mas graças a Deus fiz bastante vendas, tá? Consegui clientes novos também, que é uma coisa que é mais difícil, vamos dizer assim, né? Se não for em promoção, né? Mas graças a Deus consegui. O pessoal do Marketplace tá entrando em contato também bastante. Eu não tô tendo tantas vendas assim no Marketplace, tá, gente? Tá tendo muita procura, mas não estou tendo tantas vendas. Mas ainda assim está acontecendo vendas. E isso é o que importa, né? O que a gente não pode é parar, né? Acho que foi na sexta-feira, não, no domingo, gente. No domingo que eu vi, analisei a minha semana como foi, eu já fui postando produtos no Marketplace e graças a Deus já teve saída, né? Então, assim, aos poucos vai acontecendo, né? Se a gente se movimenta, as vendas elas acontecem, né? Então, se a gente para analisar o porquê, né? Se você parar para analisar o seu mês, o porquê que suas vendas não aconteceram tão boas, né? Se você parar para analisar, você vai ver que, às vezes, se você se movimentar um pouquinho mais, vai acontecer, né? É óbvio que isso não é via de regra, tem muita gente que se movimenta muito e às vezes não acontece as vendas, porque realmente o pessoal não tá com disposição para gastar, mas, às vezes, né, só falta mesmo a gente se mexer um pouquinho mais para poder acontecer essas vendas, que foi o que aconteceu comigo na semana passada, tá? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí como foi, né, esse mês de vendas para vocês. Eu espero muito que tenha sido um mês maravilhoso, né? Que vocês tenham superado aí suas metas, né? E já vamos entrar aí pro mês de agosto, que seja um mês, assim, incrível, que seja um mês maravilhoso também. Inclusive, gente, dia 1 de agosto, vamos ter live por aqui. Vou deixar uma caixinha lá no meu Instagram
Pra você que tiver interesse, né, de deixar um tema lá pra eu estar fazendo a live pra vocês, tá? Aqui dia 1 de agosto. E vai vir algumas novidades aqui no canal também. Então fiquem de olho por aqui e me acompanhem, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um super beijo e até o próximo vídeo.